Atividade física, exercício, estar em forma, ser uma pessoa sedentária, a gente usa essas palavras o tempo todo, né? Mas será que a gente sabe mesmo o que elas significam? Acontece que o jeito como falamos sobre fitness pode ser bem confuso. E olha, entender essas definições direitinho é fundamental para cuidar da nossa própria saúde. Ok, vamos entender isso a fundo. O problema central é que a nossa linguagem do dia a dia sobre fitness costuma ser meio bagunçada, imprecisa. E essa confusão não é só um detalhezinho, não. Ela pode atrapalhar a ciência, as políticas de saúde e até os nossos próprios objetivos de bem-estar. Para a gente entender o porquê disso, vamos começar com uma história fascinante. Pensa em Sir Stephen Redgrave, um dos maiores atletas da história do remo. Um verdadeiro ícone de força e resistência. E mesmo assim, ele sofreu, e sofreu muito, para completar uma maratona. Como é que pode um dos atletas mais em forma do mundo ter tanta dificuldade assim? A história do Redgrave ilustra perfeitamente um conceito chamado especificidade da tarefa. Sabe o que isso quer dizer? Basicamente que a aptidão física não é uma coisa só, universal. Ser extremamente preparado para remar, o que exige uma força absurda por um período de tempo, não significa automaticamente estar preparado para correr uma maratona, que exige outro tipo de resistência e um corpo mais leve. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a aptidão é tão específica, como é que a gente pode definir o que é estar em forma de um jeito mais amplo? Vamos voltar um pouco no tempo para ver como essa ideia toda começou. Lá em 1985, um estudo super importante de um pesquisador chamado Kaspersen e seus colegas criou um modelo que influenciou a ciência do exercício por décadas. A ideia era bem simples, dividir a aptidão física em dois grandes grupos, as partes relacionadas à saúde e as partes relacionadas à habilidade. Naquela época, os componentes que eles consideravam ligados à saúde eram 5. Resistência cardiorrespiratória e muscular, força, composição corporal e flexibilidade. Por muito tempo, essa foi a base de tudo. O manual de instruções do que era ser saudável. A questão que a ciência moderna nos coloca é: será que essa visão, de quase 40 anos atrás, ainda está completa? E a resposta, com base em muitas evidências novas, é não. Agora, aqui é que a coisa fica interessante. Com décadas de novos dados, os pesquisadores perceberam que dois componentes que antes eram vistos só como habilidade, potência e equilíbrio, têm na verdade uma ligação fortíssima com o risco de mortalidade. Então, o pulo do gato é este. A ciência hoje defende que potência e equilíbrio deveriam sair da caixinha de habilidade e entrar na de saúde. E, gente, isso não é um ajustezinho qualquer. É uma mudança bem grande no jeito como a gente deve pensar sobre o que é estar em forma para ter uma vida longa e saudável. Vamos para outra confusão muito comum. Qual a diferença entre simplesmente se mexer e fazer exercício? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A distinção é até bem clara. Atividade física é qualquer movimento que gasta energia, sabe? Caminhar até o ponto de ônibus, limpar a casa, brincar com as crianças. Já o exercício é um tipo de atividade física que a gente planeja, que tem uma estrutura, um objetivo claro de melhorar a aptidão. Ou seja, todo exercício é atividade física, mas nem toda atividade física é exercício. Agora, atenção, porque chegamos na distinção que talvez seja a mais importante e a mais mal compreendida hoje em dia. Ser uma pessoa inativa e ser sedentária são dois problemas de saúde diferentes. E entender essa diferença é crucial. Vamos analisar isso com calma. Inatividade física é sobre não atingir as metas recomendadas de exercício, tipo aqueles 150 minutos de atividade moderada por semana. É sobre não se exercitar o suficiente. Já o sedentarismo, por outro lado, é o ato de passar tempo demais sentado ou deitado durante o dia. É sobre ficar tempo demais sem se mover. E aqui está a grande pegadinha. Uma pessoa pode ir na academia 1 hora por dia cumprir a meta de atividade física. Mas se ela passa as outras 10 horas do dia de trabalho sentada numa cadeira, ela é considerada fisicamente ativa, mas também altamente sedentária. E as pesquisas mostram que esse tempo todo sentado traz riscos para a saúde, não importa se a pessoa se exercitou ou não. Então, por que toda essa discussão sobre palavras é tão importante? Porque ter clareza nessas definições tem consequências muito reais no nosso dia a dia. Pensa só, quando cientistas, médicos e todo mundo fala a mesma língua usando os mesmos termos, a pesquisa fica mais forte, as recomendações de saúde ficam mais claras e, no fim das contas, cada pessoa consegue entender melhor como os diferentes tipos de movimento, ou a falta deles, afetam a saúde.
É essa a base para que a ideia de exercício como remédio funcione de verdade. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, a definição de aptidão física ligada à saúde foi atualizada e agora inclui potência e equilíbrio. Exercício é aquela atividade com intenção. Inatividade é sobre não fazer o suficiente. E o mais importante, sedentarismo é sobre ficar parado demais, e isso é um risco à parte. E com tudo isso, fica uma reflexão final, né? Com essa clareza toda, a forma de pensar sobre o próprio dia a dia pode mudar. A pergunta talvez não seja apenas eu me exercitei hoje, mas também quanto tempo eu passei em pé, em movimento hoje. A linguagem que a gente usa molda nossa compreensão e, no fim das contas, nossas ações em busca de uma vida mais saudável.